Bom, eu visitei esse campus aqui a primeira vez quando eu estava recém-aprovado no vestibular no Rio de Janeiro. Fiz uma viagem aqui acompanhado de um colega, aluno lá. Viemos passeando a Ouro Preto num festival de inverno e resolvemos vir aqui. Isso aqui estava recém-saído de um canteiro de obras. Isso foi no ano 75, 76. Eu não poderia imaginar que na década seguinte eu, depois de formado e professor no Rio de Janeiro, viria para cá fazer mestrado. Então eu cheguei aqui como aluno de mestrado. A seleção foi em 82 e eu ingressei no mestrado aqui em 83. Eu vivenciei uma formação docente aqui muito robusta. A escola, na época, o seu principal produto enfatizado e trabalhado era a formação de professor. Nós éramos 5 professores de cirurgia no mestrado, diferentes estados, do norte, do centro-oeste e do sudeste. Isso foi muito forte para nos tornar professores. Eu fiz 82 viagens a campo com diferentes professores, participando de aulas práticas e vendo experiências e capacidades diferentes. Isso fez uma diferença muito grande. Voltei para o Rio de Janeiro, fiquei mais 3 anos e não teve acordo de continuar lá. Aí abri o concurso aqui, eu já era professor adjunto lá. 3 anos depois, com mestrado, na época dava um salto na carreira. Eu cheguei aqui como assistente. Com mestrado lá, no período eu fui adjunto e aí em 86 abriu o concurso, eu fiz, mas não foi possível assumir porque eu ia regredir na carreira, mas também não desisti. A vaga aqui que eu assumi, ela foi negociada através do professor Francisco Viana na Letras. E a Letras lá resolveu o problema deles porque abriu o concurso para assistente e desembolou o concurso lá na Letras. Em 88, 2 anos depois, então, eu assumi aqui o cargo de adjunto, não mais com concurso, mas uma transferência sem prejuízo da vaga da Universidade do Rio de Janeiro. O que aconteceu foi que, como eu falei antes, eu fui forjado ao ensino de graduação e a extensão, e a pesquisa era um complemento muito pouco cobrado. Era uma atividade que a gente tinha que fazer qualquer pesquisa a cada 2 anos, um projeto renovável, e publicar em qualquer, não tinha nada de impacto, tinha que finalizar um projeto a cada 2 anos, por mais curto que fosse. Eu cheguei aqui e tive que apresentar um projeto de pesquisa para assumir. Eu trabalhava com um casco de bovino. A minha área de escolha que eu trouxe do Rio de Janeiro era locomotor, era casco. Então, daí surgiram aí algumas coisas, né? Junto com o professor Biondini, com o Humberto. Ferradoria foi implantada, cursos aqui de ferrageamento para formação de mão de obra, mas a pesquisa em si mesmo, ela foi depois que eu fui
encorajado a fazer doutorado pelo professor Antônio Pinho. Aí eu já tinham passado mais de 10 anos de mestrado. Eu resisti até que eu fiz a seleção para o doutorado. E eu fiz a seleção para o doutorado e minha banca quem era o chefe da comissão seletiva era o professor Lamas, da patologia. Professor Lamas, assim, o departamento sabe que você está se inscrevendo para o doutorado? Eu falei, professor, eu não... é condicional isso, qualquer coisa. Ele falou, você vai ser liberado, como é que é, e tal. Isso caiu no ouvido do Humberto. Humberto era chefe de departamento e isso virou uma saia justa, porque eu estava fazendo as coisas escondidas, porque não sei o que. Não houve essa expressão, mas eu causei vamos dizer, um desconforto no departamento, mas fui em frente. E aí também eles não me proibiram. Você não vai ter liberação nenhuma. Tudo bem. Então eu fiz o doutorado sem nenhuma mudança da minha atividade. Eu continuo apaixonado pela educação, pelo ensino e pela extensão e muito menos pela pesquisa. Mas nunca deixei de reconhecer a importância dela, né? A importância dela. Mas acho que eu vou levar para o além a convicção, o convencimento, não a convicção, de que teve momentos em que esse olhar muito hipertrofiado para a pesquisa tem uma parcela de responsabilidade no prejuízo quando a gente compara quem a gente formava e quem a gente forma hoje. Não é culpa do estudante só, que hoje tem menos base, tem isso. É o que eu penso. A escola ela foi se adaptando aos novos tempos. Ela tinha que ser mais conservadora e manter a exigência que ela tinha antigamente. O grande problema é que antigamente nós tínhamos menos ênfase na enfermidade e no procedimento terapêutico, seja ele clínico ou cirúrgico, e mais na produção e na sanidade. E isso inverteu com o passar dos anos. A medicina veterinária foi, penso eu, que a partir dela ocupar o espaço na saúde, na área da saúde, e ela não abandonou as ciências agrárias, que é onde que é a sua área principal e primária, foi conhecendo menos o indivíduo e estudando a doença do indivíduo sem conhecer o indivíduo. E aí, o que vai para dentro da capacitação contemporânea? Um indivíduo que está preocupado com a doença e não está preocupado com o paciente doente. Ele vai de encontro, ou seja, ao contrário de uma medicina hipocrática, né? Porque o princípio de Hipócrates é mais importante conhecer o paciente do que a doença que o paciente tem, né? Mais ou menos isso que ele disse. E o que nós estamos fazendo é formando pessoas, especialmente pediatras, que estão preocupados com o procedimento. Quando se fala, então, em cirurgia, o indivíduo acha que cirurgia é a técnica cirúrgica, é o procedimento de operar. Isso aí é uma parte, e é uma parte perigosa, porque ela, às vezes, ela até
precipita o óbito, se mal realizado ou inoportunamente realizado, ou por um infortúnio de procedimento. Então, nós estamos formando hipiatras hoje, que ele está apaixonado pelo ato de operar ou pelo ato de examinar com equipamentos sofisticados, tecnificados. Ele não tem base em patologia, ele não frequenta a sala de necrópsia, ele não participa do procedimento pós-morte. Morreu, ele não faz mais necrópsia, não quer saber mais. Ele está um hipiatra muito voltado no protocolo. O que o hipiatra hoje ele está predominantemente realizando? Procedimento e terapêutica sintomática. Mas ele não está adentrando ao paciente para diagnosticar, para examinar o quanto esse paciente está desequilibrado neuroendocrinologicamente, eletromagneticamente, né? Emocionalmente, mentalmente. Ele não quer saber nada disso, ele não sabe nada disso porque não foi ensinado para ele. Isso não é valorizado, porque isso é abstração. Isso precisa de cognição exercitada, oportunizada em cada momento, em cada paciente diferente que ele examina. Ele tem que avaliar o quanto de desequilíbrio existe e quantos desequilíbrios estão envolvidos, para ele poder modular e aí adequar, né? Modificar um protocolo de acordo com a individualidade do paciente. Por isso é que eu sou apaixonado por educação. A educação, ela é a responsável pela formação de recursos humanos. É a gratidão maior que eu tenho por essa escola, porque foi ela que proporcionou isso. Se eu me apaixonei pela educação e formação de recursos humanos, foi daqui, foi do staff antigo que me acolheu aqui. Não tenho nada de minha parte excepcional, diferencial, nada. Eu simplesmente lembro, por exemplo, quem me fez apaixonar pela formação dos clínicos? O professor Edalmo Souza Couto, meu co-orientador de mestrado, um homem que vivia aí, o povo zombando até dele, mas eu nunca vi ninguém com intuição clínica maior do que. Tente sempre mitigar o erro para suprimir, mas que se você achar que não vai errar, você está querendo ser Deus. Evidente que a experiência, que é tempo dependente, ela não vem cedo. É tolo aquele achar que a competência é sinônimo de experiência. Quando ela está associada a bastante conhecimento e bastante competência, e ela chega com o tempo longo, aí é o máximo que o ser humano pode chegar, mas esse máximo não é perfeição. Esse é o mais importante. Perfeito não é. O erro sempre vai existir. E nós, na veterinária, enquanto clínicos, nós lidamos muito com sofrimento animal, né? E é um erro muito crasso achar que a gente não absorve o sofrimento, por mais que a gente não sinta, a gente somatiza e a gente leva. Assim como a gente leva os efeitos da troca com o animal feliz, sem sofrimento, o hipiatra precisava de incorporar a relação com o cavalo, com um cavalo sadio, não só com o cavalo doente. Às vezes fica lidando com a doença e com a morte e com o sofrimento muito, sem ter esse benefício para apaziguar um pouquinho esse sofrimento que às vezes está a nível subconsciente.
O consciente está, não, morreu, morreu, sofreu, sofreu, mas o subconsciente está recebendo e está somatizando, e está armazenando. Um dia isso vem para a consciência ou não, mas conspira contra o estômago, o corpo, a idade, a longevidade. A humildade que o Edalmo me fez o imprint, me fez a carimbó. Ele um dia falou para mim assim: Geraldo, quem não tem humildade para ensinar, não tem dignidade para ter aprendido. Foi mais ou menos essas palavras, não sei a ordem delas, mas assim, para você, a maior gratidão de aprender, você paga com ensino humilde. Demonstre oportunamente, não imponha. Essas pessoas que você disse aí, a maioria delas não foi meu aluno de graduação. Foi de extensão, ou de palestras, ou de cursos assim. E foi a maneira com que eu encontrei de ampliar a extensão, a minha função de extensão na escola de veterinária, nos rincões do Brasil afora, levando o que eu aqui aprendi e o que aqui me foi oferecido, né? Então, se tem meu nome, hoje eu acho que são nove instituições que botaram meu nome em salas de cirurgia, enfermaria, sala de aula teórica. Isso é a escola de veterinária. Sem a escola de veterinária, sem o que me foi ensinado aqui, eu não teria alcançado, não. Essas pessoas não teriam reconhecido. Olha, eu tenho conversado com os professores aposentados, a maioria é preocupada com o contexto geral, não só da escola de veterinária, da veterinária no Brasil, com essa questão toda aí da explosão numérica de cursos. Eu tenho muita dificuldade de falar de escolas de veterinárias no Brasil, mas escolas são poucas. Essa é a escola, mas ela caminhou para instituto e se afastou de escola. Ela sobra em pesquisa como nenhuma outra. Por outro lado, nós já falamos, não podemos falar a mesma coisa quanto as outras suas funções, comparando com o que ela já foi. Ela continua sobrando na formação de profissionais, mas comparado com ela mesma não está sobrando mais. Meio complexo isso. Mas eu acho, o que eu almejo é que ela se mantivesse como escola genuinamente funcionando, menos como instituto, mas que ela voltasse a contratar professores no início da carreira e não titulados. No nosso tempo, entrava-se como auxiliar de ensino, e no meu caso, por exemplo, era colaborador do auxiliar de ensino. Você conhece a instituição, mas você está falando isso, mas você chegou aqui como adjunto. Mas eu fui colaborador do auxiliar de ensino no Rio de Janeiro. Então eu sei o que é a carreira, antes do início da carreira até o titular. Eu percorri todas as classes. Eu gostaria que isso fosse possível ser resgatado.